muito bem-vindo. A gente está animado para ouvir a sua apresentação. Breno Gomes é um profissional da GitLab, é Solution Architect na GitLab, vai fazer uma apresentação para nós sobre GitLab, gestão ágil de projetos. Breno, boa apresentação. Eu volto aqui contigo daqui a 50 minutos. Obrigado, Daniel. Obrigado, Aline. Eu peço desculpa a todos pelo sotaque meio esquisito. Eu sou brasileiro, saí do Brasil em 87, depois de ter feito o primeiro ano de faculdade de engenharia da FAP, e desde 87 nunca mais voltei. E misturei 4, 5 países no meio, mas ainda sou brasileiro. Enfim, vou fazer só uma introdução muito rápida sobre o que eu vou apresentar, e depois vou mostrar a estrutura, e depois vou passar a parte do Agile Planning, sobre o que a gente pode fazer no GitLab. Vou começar por partilhar toda a minha tela inteira e vou fazer muito rápido essa introdução, só para dar uma ideia do que vem depois. Tá, a ideia é muito simples. Eu vou falar sobre o estado atual do DevOps e pelo menos onde a gente está e onde a gente vai conseguir chegar. Depois falar sobre a colaboração e que ferramentas estão disponíveis, principalmente quando a gente começa a tentar quebrar os silos. A estrutura do GitLab vai ser importante porque isso é uma diferença que a gente tem para outros produtos que estão no mercado. E depois vamos fazer um mergulho bastante profundo no CI/CD e no Auto DevOps, que é outra coisa muito única do GitLab. E depois vou passar um pouco pelos Future Flags, e isso é importante porque eu trabalhei antes da GitLab, eu tive na LaunchDarkly, que só faz a parte do Future Flags e também Experimentation. E isso vai ser importante porque isso vai influenciar em métricas, como a gente pode melhorar sem criar problema para os utilizadores. Isso vai ser mais ou menos fundamental no âmbito dessa apresentação. E depois vou colocar tudo em prática, eu vou fazer uma viagem no GitLab, colocar isso tudo junto, e a gente vai ver como vai conseguir passar de uma prática normal que a gente tem DevOps, segurança, eventualmente tem a parte do gestão do projeto, e como é que a gente vai colocar toda a gente junta no mesmo lugar para partilhar essa informação. Tá, e qual que é a situação que a gente tem hoje? Fragmentação. Eu geralmente coloco isso numa única palavra, e o que a gente quer chegar é colocar todas as equipes juntas e principalmente fazer colaboração em tempo real e promover em troca de informação para simplificar o projeto. Na maioria dos casos, as empresas fazem os sprints em 2 semanas e muito desse tempo é perdido em tickets, em comunicação que não funciona, comunicação que fica perdida pelo caminho, e a gente vai tentar abordar esse problema e partilhar essa informação. E qual o outro problema que eu acho muito mais sério? No desenvolvimento normal, a gente usa 7, 8, às vezes mais de 10 ferramentas. E aquilo que eu chamo de mudança de contexto, passar, por exemplo, vamos dizer, do Microsoft Projects ou alguma outra coisa do gênero, depois vai para o Bitbucket ou GitHub, alguma outra coisa também nessa área, e vai para Jenkins, e depois Xcode. A cada vez que a gente faz essa mudança de contexto, a gente vai perder um tempo para conseguir alinhar outra vez com a nova interface, vai precisar outra vez perceber onde é que a gente vai fazer alguma coisa, e aí começa a ficar complicado, porque quando a gente pensa, o desenvolvedor, isso agora pura especulação minha, vamos dizer que ganha 15 mil reais por mês, e a cada vez que faz isso, perde 1 minuto. Numa empresa com 50 desenvolvedores, a gente vai falar quase que 50 minutos a cada hora. Isso é muito dinheiro que se perde. Isso é a principal preocupação quando veio o conceito de DevOps, e unificar isso, simplificar a ferramenta e acabar um pouco com essa tipo, dispersão das ferramentas que estão pelo caminho. E esse é exatamente o objetivo quando a gente fala não só DevOps, mas DevSecOps, a gente coloca a segurança também no meio, independente de haver ou não uma equipe separada de segurança, mas a ideia é o conceito que a gente tem, que é o Shift Left, que é passar o máximo para o lado do desenvolvedor e simplificar o processo.
E como a gente vai fazer isso? Vai ter a integração das ferramentas, ou única ferramenta, se for todo o GitLab, que a gente vai fazer desde os tickets para a criação do conceito, até validar isso, colocar isso nos repositórios, fazer o lançamento das aplicações e monitorar tudo, vai fazer tudo parte do único ciclo. E a ideia é que todas as pessoas que têm acesso vão ter o acesso controlado, mas eventualmente eles vão ter acesso à mesma informação, vão poder fazer o tagging da mesma forma que a gente faz no LinkedIn, no Facebook. A gente pode fazer o tagging e referenciar essa pessoa e depois ela tem notificações, pode ter e-mails, por exemplo, e aí vai ser muito mais fácil colocar toda a equipe junta. Agora, uma ideia sobre o GitLab, que é uma outra diferença que a gente tem em relação a outros produtos. Normalmente, vou usar aqui como exemplo o GitHub, tem a conta e toda a gente está no mesmo acesso. No GitLab, a gente tem uma diferença, a gente define grupos. Grupo pode ter o subgrupo. E os projetos estão a nível do grupo ou subgrupo. Qual a ideia aqui? A gente pode ter, por exemplo, o acesso controlado a grupos e pessoas diferentes vão ter acessos. Eventualmente, vamos ver uma empresa que trabalha com uma aplicação bancária. Vai ter uma equipe que vai tratar da parte do front-end da aplicação e vai ter outra que vai fazer a parte do back-end. Assumindo que os códigos são completamente separados ou tem pouca interferência, a gente vai criar grupos separados porque eles vão precisar ver e, por motivo de segurança, vão estar isolados um do outro. A gente vai criar grupos. Dentro desse grupo, a gente pode criar, por exemplo, no back-end, a parte do banco de dados, a parte do código, vamos dizer, em Python, e vão ter partes diferentes. E quem está no grupo, na parte do topo do grupo, vê tudo que está para baixo, e a cada subgrupo vê o que está abaixo do subgrupo. A ideia é fazer a segmentação e ter o controle do acesso. Eu posso ter, por exemplo, pessoas que estão no grupo e pessoas diferentes estão no subgrupo. E a ideia aqui, mais uma vez, vai ser a segurança. E quem está no grupo ou no subgrupo sempre vê o projeto e todos os projetos que estão dentro daquela estrutura. Dentro disso aí, eu vou ter aquele conceito que vem do Gira, que são os epics, que são grandes partes do trabalho. Vamos dizer, eu vou criar uma nova interface, vai ser uma epic. Eu vou criar um novo código, vou transformar, por exemplo, do COBOL para Python ou para Java. Vai ser uma epic, é uma parte muito grande do projeto, vou ter várias, mas é uma parte importante. E depois, dentro dos epics e dentro do projeto, vou ter os issues, que vão ser as tarefas que cada um vai executar. E aí é granular. Dentro do epic eu tenho vários issues, tenho também os meus milestones. Milestones eu vou explicar isso à medida que a gente vai, mas está ligado aos sprints. E a ideia é realmente ter o controle de quem faz o quê, quanto tempo demora, qual foi o esforço, qual o peso dessas tarefas foram executadas, e a partir daí a gente vai conseguir desenvolver todo o software em comunicação em tempo real. E a ideia é mais ou menos essa. Eu vou ter grupo, os milestones, o roadmap, que vai ser a ligação entre as duas coisas. Eu vou ter datas, por exemplo, vou ter informação específica de cada parte e depois vou desenvolver isso. Tá, e agora, quase no final dessa parte da estrutura, a parte do CI/CD. Uma integração interessante que a gente tem no GitLab é o Auto DevOps. Ao invés de eu criar todo o meu YAML file para dizer eu vou criar o meu build, depois vou fazer análise estática, análise dinâmica, vou ver code quality, limitação das licenças, por exemplo, segredos, tudo isso pode ser automatizado, e a ideia aqui é realmente ter um template que a gente usa, e o template pode fazer incluso de outros templates. E a ideia é ser repetitivo para garantir que vai ser uniforme, previsível, e vai garantir que a segurança está sempre resguardada. E depois o outro tópico vai ser sobre feature flags. Por que isso é importante? Isso é crucial. Eu posso passar uma semana a falar sobre isso. Num Git normal, e aqui eu estou falando do Git genérico, pode ser um Git na máquina local, pode ser o GitLab, pode ser qualquer ferramenta.
Quando a gente vai fazer uma feature nova, vamos dizer, um botão que vai ter uma característica na aplicação para fazer o submit ou login ou coisa do gênero, eu vou ter feature branches. Eu quero ter uma que é aquela que eu uso hoje e vou ter outros branches que são as que eu vou testar e que vão ser lançadas em separado. Qual o risco que eu tenho aqui? Quando eu tenho várias pessoas na mesma equipe a trabalhar no mesmo código, é preciso ter muito cuidado para não alterar uma coisa que o outro fez. E quando isso chega no final do sprint, que tem o release manager que vai coordenar isso tudo, a coisa fica complicada, porque vão ter várias alterações que às vezes vão passar em cima da outra e há um risco. Qual que é a medida que a gente tem para resolver esse problema? Feature flags. Na prática, é só um if-else statement e que vai me permitir, se o botão está desligado, ele vai mostrar o código normal, e se ele está ligado, eu posso expor o código novo, o código que eu vou testar, para um grupo seleto. Pode ser o próprio desenvolvedor, pode ser, por exemplo, um grupo de pessoas, eu vou definir exatamente quem vai ver isso. Há dois benefícios nessa abordagem. Uma, eu posso fazer isso direto em produção por um motivo muito simples. Ninguém consegue replicar exatamente um ambiente de produção no ambiente pré-produção. Mesmo que faça um copy, por exemplo, de uma AMI da AWS ou uma do Google, por exemplo, é uma cópia perfeita, mas às vezes o acesso a tipo de dados, autorizações e outras partes dos settings vão alterar o comportamento. E a ideia, eu vejo companhias, e eu posso citar um caso muito concreto de uma farmácia no Reino Unido, eu estou na Europa, só para referência, eles tinham 7 instâncias no Microsoft Azure. Cada uma custa mais ou menos £1 milhão por mês. Isso deve dar uns 8, 9 milhões de reais por mês. E eles tinham 40 desenvolvedores só para fazer o QA, o Quality Assurance, que é fazer o teste das aplicações todas, ao longo de 6 instâncias até chegar à produção. Eles realmente são bons, eles não têm bugs, eles não têm problemas, mas o esforço que havia era gigantesco. Quando eles começaram a usar feature flags, eles passaram alguns desses desenvolvedores para a parte do desenvolvimento propriamente dito, ou seja, aumentou a produtividade, eles reduziram o número de instâncias, e eu acho que nesse momento deve estar em 4, e a ideia no futuro é chegar a 3, e com isso eles ganharam uma velocidade muito maior do que era o habitual. Nesse momento eles fazem várias releases por dia, ao invés de fazer uma a cada um ano, e a inovação realmente foi notada. E como que a gente faz isso? Uma das opções que tem no Feature Flags, eu posso atribuir uma parte do tráfego que está o normal no código que eu já uso, e depois eu vou colocar, por exemplo, 10%, ou 20%, 25% do meu tráfego. Isso parece um pouco quando a gente fala nos Kubernetes, quando eu faço, por exemplo, 25% dos meus containers têm um código, mas há uma diferença. Esses 25% dos containers que executam com o meu código, eles vão expor isso para um público, e depois eu preciso colocar regras, por exemplo, se esses clientes vêm, por exemplo, do estado de São Paulo, vêm de fora do Brasil, eu vou ter que gerir esse tráfego baseado, por exemplo, se vem de um browser como Chrome, eu vou ter que definir quem é que vai ver esse tráfego. Com Feature Flags, eu posso definir, por exemplo, 10% dos utilizadores aleatórios. Ou, por exemplo, eu tenho meus amigos, ou tenho pessoas que eu conheço e confio, eu posso colocá-los especificamente para ver isso, e o Feature Flag vai mostrar essa parte, enquanto todos os outros veem aquele código normal. Isso vai reduzir imenso risco. No meu caso, eu desenvolvo tudo desde a primeira linha em produção, e aí eu tenho a segurança, ninguém vai ver meus bugs, ninguém vai ver coisa que ainda não está acabada, eu tenho essa segurança. E quando eu acho que, pelo menos parece bem, eu posso colocar mais algumas pessoas e começo a expor o meu código até um dia que eu estou seguro e coloco isso a 100% do meu tráfego. Isso é um benefício dos feature flags. Há várias soluções, há várias empresas. Isso não é novo, isso começou em 93. Várias empresas usam, por exemplo, config files, mas o problema é que só fica disponível para os engenheiros. Tem outras empresas que usam os bancos de dados para liberar esse tráfego. Enfim,
é uma operação complexa e precisa ser uma pessoa técnica. Enquanto na minha abordagem, eu posso criar a feature flag e dou acesso, por exemplo, ao Release Manager ou Product Owner para ativar a flag quando é preciso, quando é conveniente, e aí eles tomam conta dessa parte e libertam os desenvolvedores para fazer o trabalho deles. E melhor ainda, quando tem um problema, vamos supor, o meu page load, por exemplo, a página carregava em 3 segundos, e agora eu tenho uma CSS, eu tenho problemas que a página passou a carregar em 8 segundos. Eu tenho duas hipóteses. Uma, eu posso usar webhooks da minha ferramenta do monitoramento, que pode ser tipo Datadog, Neuralink, Dynatrace, AppDynamics, vários no mercado. E isso vai me virar a flag outra vez para desligado. Ou eu posso ir manual e usar o que eu chamo kill switch. Eu desligo o botão, volto tudo normal. Isso é uma segurança enorme que a gente pode criar com Feature Flag. Enfim, e qual que é a ideia quando eu falo todo esse ciclo do DevOps? Uma das coisas que o Google fazia até muito pouco tempo era a classificação das páginas, quem vai em primeiro lugar, era baseado no leilão que faziam da palavra-chave. Até 2016, mais ou menos, a palavra que pagava mais ia para o primeiro lugar. Depois eles viraram para a ideia que era um balanço entre o ciclo da leitura da página, do carregamento da página, e o que pagava. Hoje, não necessariamente a que paga mais fica no primeiro lugar. Eles levam em consideração a parte do PageSpeed Insights, que é importante, porque ele vai ver como ela carrega no desktop e no mobile, e também vai ver se tem algum problema no ciclo, porque tem as métricas que chamam Web Vitals, é o Content Layout Shift, principalmente na parte de jornais, revistas, e onde tem muita publicidade, que ele puxa o conteúdo para outra parte quando coloca uma imagem ou coloca um conteúdo. Tem o Face Interactive Delay, que é entre o que criou a página e quando realmente está pronta, e o Content, o Full Page Display, que é quando aquela parte visível da página, que é o caso do meu exemplo. Quando o browser foi, por exemplo, no mais à esquerda, o browser colocou on load e diz que está load. Na verdade, ele só fez o DOM, mas ainda não fez o render completo da página. E essas métricas são muito importantes, e essa ideia de usar o Feature Flags é controlar um pouco esse processo também. Enfim, e depois o nosso objetivo, que não é o objetivo final, usando o approach do DevSecOps, é ter melhores métricas da DORA. Principalmente quando a gente pensa no Change Failure Rate, a gente colocou uma versão nova, qual foi o melhoramento que a gente conseguiu, às vezes o melhoramento negativo, mas enfim, pode acontecer um pouco de tudo, e ver as outras métricas também. E quando a gente tem uma ferramenta integrada, a ideia é partilhar informação antes que essas métricas comecem a degradar e ajudar toda a gente a ficar no mesmo lado. Enfim, isso era a introdução, e agora vamos colocar isso em prática no GitLab. E agora eu vou usar aqui um pouco a introdução para mostrar aquela ideia dos grupos. Nesse caso, tem o meu namespace, que é o B Gomes, que é onde eu vou colocar todo o meu conteúdo. Dentro desse eu tenho, por exemplo, esse Node.js vai ser o meu projeto, e aqui já é mais granular, e é onde eu vou colocar os repositórios, e aqui é que eu vou gerir o meu dia a dia. Uma coisa que eu quero passar antes de falar sobre isso é só aquilo que eu falei sobre o Auto-DevOps, que a ideia é muito simples. No GitLab a gente tem uma coisa que é quase mágica, que é o GitLab CI, que é onde a gente coloca tudo que vai ser feito. Esse template ele pode ser incluído em outros templates, ele pode ser autônomo. A ideia é que eu vou dizer que eu vou ter a minha parte do build, test and deploy, ou seja, todo o meu ciclo vai ser feito através do GitLab. E isso está disponível em todos os níveis. A gente tem a parte gratuita do GitLab, que é importante. Depois tem a versão premium, que tem várias outras opções. E depois tem o Ultimate, que tem todas as capacidades do GitLab. Só para comparação, muita gente me pergunta isso.
qual a paridade com o GitHub? O Premium é o equivalente do GitHub Enterprise. O Ultimate, ele está um pouco à frente do que o GitHub faz. E uma coisa importante do GitLab, essa versão free que a gente tem, ela faz muito. Ela faz o SAST, por exemplo, que é a análise estática do código, e permite, por exemplo, importar projetos do GitHub, do Bitbucket e várias outras. E outra coisa importante, os clientes participam do desenvolvimento do GitLab. Tudo que a gente faz é open source, transparência é um dos valores que a gente tem, e isso é importante. A gente constrói isso com os clientes, e os clientes colaboram no código, eles beneficiam, muitas vezes querem uma feature, por exemplo, querem uma capacidade que eles criam, incorporam no nosso código, e toda a gente beneficia disso. E essa ideia aqui do meu GitLab CI, eu vou automatizar todo o meu processo. Tá? E qual que é a ideia quando a gente fala do desenvolvimento ágil? Eu vou começar a nível do meu projeto, eu vou criar labels. Em Jira, por exemplo, as pessoas gostam de criar os custom fields. E a ideia depois, ficam vários, depois muita gente não usa, muita gente fica incomodada, por que que eu tenho esse field que ninguém usa? Enfim, e a gente vai ter aqui, muito importante, que vai ser os labels. Os labels podem ser criados de duas formas. Uma, eu posso dizer, por exemplo, DevOps Heroes. Eu posso ter um label que... ok. Posso ter um label que é autônomo e posso ter um outro label que tem duas partes. Isso vai ser importante. Heroes. Eu posso ter um label sim, e ele vai me dar uma outra flexibilidade quando eu vou criar os meus boards, porque ele vai me permitir segmentar isso tudo. Isso vai ser importante, daqui a pouco vai ser muito evidente, quando eu começo a criar segmentação do meu projeto e dar visibilidade, por exemplo, aos project managers, e depois eu vou falar sobre a integração do Jira também, que vai ser importante. Mas isso vai ser uma das fundações quando a gente fala de grupos, subgrupos, projetos, os épicos, milestones, ele vai integrar perfeito aqui. Tá, e quando eu quero criar alguma coisa nova no meu projeto, eu vou criar aqui um novo issue. Vamos ver, eu vou criar agora vou fazer esse no meu Node.js. Ups, eu estava no grupo, ok. Vou passar para o meu projeto Node.js para ficar mais ágil aqui, ficar mais fácil. Ok, ótimo. Tem meus issues, eu vou dizer, eu quero... vou colocar isso aqui, e vou dizer que isso é um issue, e vou... Ah, isso... Ups. Ok. Isso veio do Project Manager, que queria passar a nossa licença para GPL v3. Eu vou precisar atualizar isso no meu código. Eu vou colocar isso na minha Epic, por exemplo. Isso vai para os meus Kubernetes. Vamos dizer que isso é uma tarefa com peso muito baixo. Eu vou colocar qual a minha data. Preferência em abril, não em março mais. E vou dizer que meu milestone... Isso aqui vai ser esse meu milestone. E agora o meu label. Vou colocar o DevOps Experience, colocar também na parte DevOps, DevOps Heroes. E agora eu tenho o meu issue está criado. Qual que é a importância aqui? Nesse momento, eu vou explicar também como faz o Jira. Eu posso ter integrado o Jira, que vai unir dois grupos diferentes, vai simplificar a interação. E a partir daqui eu posso criar meu merge request. Eu vou criar um Jira só para mostrar o exemplo. Vamos ver aqui. DevOps Heroes. E vou colocar teste da integração. Ok, ótimo. Vou colocar isso para mim.
E nesse momento eu tirei todos os meus labels do Jira, perfeito. E agora, quando eu venho, por exemplo, nos meus issues, que eu sei que tem muitas empresas que não vão desistir do Jira muito cedo, e agora eu posso ver, por exemplo, na minha Jira, DevOps Hero já está aqui. Isso é essencial para aquelas empresas que não vão desistir, e quando a gente quer realmente unificar pessoas, unificar processos, vai ser essencial para colocar toda a gente junta. Ótimo. Agora eu vou colocar isso no real. Eu vou criar um merge request, não vou fazer mais comentários, mas vou colocar e vou fechar essa issue que estava no anterior. Ok, perfeito. Vou colocar isso para mim. E uma coisa importante, eu posso colocar, por exemplo, pessoas que vão aprovar. Porque esse código vai direto para a produção. E aqui não há volta. Uma vez que eu começo o meu merge request, eu posso cancelar, claro. Mas se eu colocar o processo todo a andar, a não ser que eu pare, ele vai chegar a nível de produção. Isso realmente é importante, posso colocar vários níveis, eu posso colocar as regras para aprovar, e a partir daqui, realmente as coisas vão funcionar bastante mais ágeis. Tá, nesse momento eu tenho, e vou agora criar aqui, por exemplo, vou colocar isso GPL v3, não vou colocar o texto inteiro, também não há necessidade de fazer isso, e vou colocar aqui. Ok, ótimo. Perfeito. Agora eu vou fazer o commit. E uma coisa interessante, porque agora eu uso o AutoDevOps. Você se lembra daquele que eu mostrei no início, que deve estar aqui? Ele vai desencadear todo esse processo. Ou seja, a partir desse momento, ele vai começar toda a parte do CI/CD, e quando eu olho para os meus pipelines, ele começou a executar. E agora, todo aquele processo que estava descrito, ele vai fazer aqui a execução, e o interessante é que ele já começou a fazer o build dos meus containers, ele vai verificar o code quality. Para quem já trabalhou em Pure, eu sou dessa época, eu comecei em C e muito pouco tempo comecei também com Pure, porque eu venho do mundo do Unix puro, Unix System 5 Release 4, e Code Quality ele vai verificar exatamente isso. O estilo do código, se tem alguma coisa que é extremamente ilegível, baixa qualidade, ele vai tentar detectar esse tipo de variação, isso tudo baseado em open source, e ele vai criar aqui as entradas, eu vou mostrar o resultado disso, e vai ajudar a colocar tudo isso junto. Container Scanning, por exemplo, é aquilo que tipicamente a gente vê em ferramentas tipo Snyk ou SonarQube, tudo que é tradicional, ele vai fazer isso automático. Ele vai fazer análise das dependências. Eu vou mostrar o meu código principal. Eu tenho uma aplicação em Node.js que tem includes, e aí tem aquelas livrarias que a gente nunca sabe exatamente o que tem dentro delas. Tem problemas de segurança, tem problemas de código que está obsoleto, e essa dependência vai ser analisada e também vai ser colocada no Security Dashboard. A parte de licença é importante, eu vou mostrar isso muito rápido. Eu posso colocar políticas na minha aprovação. Se eu tenho, por exemplo, vamos dizer, LGPL, que é o Lesser GPL, ela é mais restritiva que a GPL normal. Eu posso dizer que, como eu quero colocar tudo em GPL v3, eu não aceito LGPL. E aí, quando ele encontra isso no código, ele vai me criar um alerta e vai dizer, tem uma GPL, ele vai parar o pipeline, vai esperar ou eu aprovar ou rejeitar e alterar a licença para o que está dentro da política da empresa. Ele também vai fazer a parte do Secret Detection, que são segredos, principalmente em AWS. Se ele encontra tokens, passwords ou qualquer informação sensitiva, ele vai imediatamente invalidar esse token ou password, o que a gente colocou no código, e vai enviar uma notificação. Se alguém se lembra como começou toda aquela história do LastPass,
tudo começou por causa de um token, e depois, a partir disso aí, o hacker conseguiu descobrir mais coisas, e com um pouco de investigação ele chegou até o código-fonte, ele chegou na parte do banco de dados, enfim, fez um estrago bastante razoável, e isso aconteceu por 2 vezes. E é importante porque no momento que a gente invalida, o risco está a zero. Mesmo que ele ainda não tenha chegado à produção, ele já evitou isso passar para outras pessoas na empresa, talvez não pudessem ver, enfim, e já ajudou imenso a resolver o problema de segurança. Nesse momento, a maior parte das minhas tarefas tem executadas. Uma das coisas interessantes vai ser aqui, performance. Como a minha aplicação tem o front-end, ele vai ter um container que vai ter o front-end normal, e ele vai fazer testes para ver quanto tempo leva. Só para ver se encontra dentro do baseline, se ele está demasiado leve. Vamos supor, normalmente ele encontrava isso a 3 segundos, agora a página levou 10 segundos a carregar, ele vai avisar que tem um problema, potencial problema de performance, e vai alertar também. E nesse momento, boa parte da minha pipeline já concluiu. Vou mostrar aqui uma que já chegou até o final, e a ideia é mais ou menos essa. Eu tenho toda a execução, eu posso ver, por exemplo, o plano de execução, o que foi feito, e aqui não há segredos, a gente mostra todos os passos que foram feitos pelo template, e isso é uma parte importante da transparência. Tem, por exemplo, parte da licença. Eu tenho uma que foi suspeita, que eu só aceitava o GPL 3.0, e tem uma que ele encontrou que foi questionável, tá? Eu coloquei um link direto por aqui, e era para ir para o código, coloquei o link errado, tudo bem? E depois ele vai ver Code Quality. Code Quality, como eu mencionei, ele vai ver se tem alguma coisa fora do normal. Aqui não é grande problema, ele só diz que está fora da ordem alfabética no CSS. Tem as performance, é só um problema menor, mas enfim. A ideia aqui é ser eficiente, porque a gente realmente quer fazer as coisas muito rápido. Tá, eu depois vou dar uma olhada no chat, mas eu acho que já nessa parte, quando eu olho problemas, por exemplo, de segurança, quando eu vejo, por exemplo, o meu relatório dos problemas, eu vou só revisitar aqui muito rápido o meu código normal, só para mostrar de onde é que veio isso tudo. E isso é realmente a prova. Quando a gente faz os includes, sempre aparecem coisas esquisitas. Eu tenho aqui alguns, e aqui a gente vai ver o que se passou. Tá, então agora eu venho no meu relatório, toda a parte do SaaS que executou, e o SaaS está na parte gratuita do GitLab. Aqui, por exemplo, eu tenho um problema sério. Um CVE que diz que na minha dependência eu tenho um problema que é muito mal. E aqui eu tenho um relatório, eu posso ver, por exemplo, de onde é que veio isso, posso ver qual o meu arquivo que gerou, agora eu posso fazer isso, mas antes disso, por exemplo, eu fatalmente venho aqui no CVE, que já foi identificado, já veio no link, e eu já vou ver o que se passou, por que eu caí nesse problema, enfim. E aqui é aquele conceito que eu falei no início, o shift left. Ao invés, e isso aconteceu comigo há um ano atrás, não é tão longe assim, no meu emprego anterior, quando eu desenvolvia código, eu passava isso para um ticket de Jira, e o pessoal de segurança ia analisar o meu código, depois eles atualizavam de volta, e aí eu precisava tomar a iniciativa de corrigir, se fosse o caso. Grande problema. Isso, às vezes eu uso uma brincadeira, eu falo, o pessoal de segurança, para mim, são quase como fantasmas. Muita gente acredita que eles existem, tem gente que fala que já viu um, mas quando a gente precisa, raramente eles estão ao alcance. E a ideia é essa. Nesse caso, o desenvolvedor vai ter esse feedback do GitLab, vai tomar iniciativa e vai deixar o pessoal de segurança, quando há, menos sobrecarregado. Mesmo quando há o pessoal de segurança, por exemplo, que está envolvido, eles podem, por exemplo, vir aqui e iniciar um processo, um scan completamente aleatório, e eles podem ver, tá, eu vou executar aqui o meu scan, vai ser com essas ferramentas, e eu vou executar tudo que
não sei se os desenvolvedores fizeram direito, tenho minhas dúvidas, enfim, vou ser mais proativo. A ideia aqui, entre o momento que eu fiz o commit no meu código e o tempo que eu já vi todos os meus problemas, principalmente os críticos e os da alta segurança, eu já tenho uma visão geral, eu já tenho a cada um que me ocorreu, e agora eu vou desafogar o pessoal de segurança para eles fazerem o trabalho deles. Geralmente eles são preocupados com a parte das redes, por exemplo, das VPCs, e aqui eu fiz um imenso trabalho para eles, e eles podem trabalhar comigo numa outra base, vai ser muito mais colaboração, ao invés de ser atira tudo para cima do muro, espera que alguém pega do outro lado, e depois alguém manda outra vez para o outro lado do muro, e também espera que alguém vai pegar naquilo. Nesse momento, esse problema está resolvido. Isso era alguma coisa que me acontecia numa base diária, ou atirar em cima do muro, e a partir desse momento eu já não tenho esse problema mais. Isso me fez uma diferença gigantesca. Quando eu falei nas políticas, eu posso, por exemplo, dizer na minha política o que eu aceito, o que eu não aceito. Por exemplo, eu vou criar aqui uma nova e vamos dizer que rejeita GPL V2, que era meio limitada, e eu posso dizer onde é que isso vai e o que vai fazer. Enfim, eu posso dizer exatamente o que eu vou fazer em relação a isso. E aqui eu vou colocar as minhas, vamos dizer que eu vou colocar isso aqui, novas violações, e, enfim. E aqui eu vou colocar, por exemplo, nos scanners, vou colocar meu dependency, e, enfim. E aqui eu posso dizer exatamente qual que vai ser o que. Eu posso criar aqui vários, como dá para ver, ele vai criar o YAML file, totalmente transparente, e eu posso dizer qual vai ser a ação que vai ser a partir daí. Outro detalhe interessante vai ser aqui quando ele chega na parte dos ambientes. Aqui, por exemplo, tudo que eu tenho feito está em produção. E eu estou colocando isso tudo nos meus Kubernetes. Eu tenho aqui, nesse momento, está todo lançado. Eu vou mostrar aqui rápido o que acontece quando eu faço isso no Ruby. Eu venho, por exemplo, aqui no meu issues e vou colocar meus deployments. Eu tenho isso, está em produção também, perfeito. Só para confirmar. E quando eu faço isso, eu tenho aqui, por exemplo, ele já foi direto para o deployment e foi para a produção sem muito esforço. Eu confesso, eu não sou a melhor pessoa para criar clusters. Geralmente eu uso autopilots do Google Cloud e a mesma coisa na AWS. Eu sei criar, mas toda aquela parte complexa, criar containers, criar definição, fazer a parte do networking, expor o deployment a público, tudo isso é complexo. O que eu fiz, usei a nossa integração com o Terraform e automatizei esse processo com um clique. Ele me fez o cluster inteiro e a partir daí eu faço todo o meu deployment. E outra parte, quando eu falei nos feature flags, quando eu quero reduzir o risco e principalmente quero desenvolver em produção, que é o que eu faço nesse momento, eu tenho duas hipóteses. Eu vou mostrar um exemplo muito simples em Ruby. Ok. Fez um timeout. Vamos voltar lá no meu Ruby. Ok. Só para confirmar. DevOps. Antes eu vou fazer aqui, só mostrar como é simples isso tudo. Esse é um exemplo extremamente básico, só para mostrar como funciona a Feature Flags. Poderia ser no browser, claro, mas aqui eu fiz só para ser muito, muito simples. Eu tenho o meu código, o if then else, ele mostra o que está para todos, que é isso que ele vai ser normal, ou o que ele está atrás do Feature Flag, que eu vou selecionar quem vai ver isso. Ok, vamos fazer assim. Ruby, DevOps, Heroes, código que toda a gente vai ver. Agora, sem alterar o código, sem alterar nada, isso pode ser feito a nível do server, pode ser feito a nível do browser, pode ser Android, iOS, tudo que é suportado pelo GitLab,
o que ele gera aqui é um server-sent events, mais ou menos tipo um push notification, e esse é enviado. E agora, ao invés de eu ter que fazer algo complexo, eu tenho isso. Agora, imagina num desenvolvimento normal, quando tem duas pessoas, por exemplo, a trabalhar na mesma parte do código, e cada uma está responsável por um aspecto, e eles não se interferem. Ao invés de eu fazer duas ou mais feature branches, eu só faço feature flags e continuo no mesmo branch. E no mundo ideal, que é o que eu comecei a fazer há pouco tempo, é o trunk-based development. Tudo vai só numa única branch, não tem mais, o merge fica extremamente simples, com muito menos risco, muito mais rápido de fazer. Agora imagina que eu fiz isso e correu mal. Vamos para o caso mais complicado. Eu fiz uma aplicação em iOS. Coloquei no App Store, leva algum tempo ser aprovado. Agora isso foi instalado em vários iPhones ou iPads e correu mal, tem um bug. A única hipótese que eu tenho no mundo tradicional é fazer uma nova versão, fazer outra submissão para ser aprovado, e outras vezes as pessoas vão ter que reinstalar aquilo ou fazer um update, enfim. E quando isso é uma aplicação popular, vamos dizer, total, eles, é só o nome que eu vou tirar aqui, sem nenhum propósito, vamos dizer, o 99 táxis. Várias pessoas poderiam ter sido afetadas por esse bug. Quando eu tenho feature flag, mesmo que isso está no iOS ou no Android, e já está em produção, eu faço isso, voltou ao normal, sem alterar a aplicação, sem nenhuma interferência no que executo nesse momento. Imagina o potencial quando a gente pensa, quando eu preciso mudar o layout de uma página, mudar uma query no banco de dados, mudar todo o meu back-end. Simplesmente eu vou colocar o tráfego direcionado para o que eu quero, para a maioria, e para quem eu decido vai conseguir ir para o novo. E aí eu posso fazer, por exemplo, a migração da minha aplicação, eu posso passar a minha aplicação inteira do Google Cloud, por exemplo, para o AWS ou vice-versa, sem downtime. Eu posso fazer lançamentos do código sem medo, isso vai atrapalhar qualquer coisa que eu faço. E esse fundamento, tudo que a gente faz no GitLab, é criar um ambiente onde todos colaboram, e quando eu falei nos boards, a ideia era essa, a gente pode fazer, por exemplo, no meu, isso é só para fechar a apresentação, eu posso ver, por exemplo, nos meus boards, eu tinha esse, por exemplo, e eu completei essa tarefa, eu passo para o próximo passo, e quando eu olho para os meus milestones, eu tenho, por exemplo, essa parte que eu tive, não essa, a outra, tenho essa, por exemplo, que eu encontrei coisas no SAST, e aí ele vai mostrar o que eu tenho pendente, que a ideia aqui é mostrar quanto falta, quanto já está feito e o que eu vou precisar fazer. E imagina que eu venho aqui e agora eu posso resolver o problema e mais uma vez aquele conceito vai ser partilhado, vai ser muito mais rápido, muito mais seguro e vai ser benéfico para todas as equipes que estão envolvidas nesse processo. E a ideia geral é mais ou menos essa. Quando a gente fala no desenvolvimento ágil, é trazer os desenvolvedores de segurança, quando for separado operações, a parte dos gestores de projeto, que usem Jira, que usem GitLab, ou fazem, por exemplo, o mirror do repositório que está em GitHub, ou pode ser outra qualquer, e a partir daqui, todos estão juntos, todos partilham, e toda a gente desenvolve muito mais rápido do que no passado. Isso era a ideia que eu tinha, há muito mais, mas a ideia agora tem essa parte que é gratuita, podem experimentar, tem 30 dias, acho que são 30 ou 15, tem acesso completo à parte do GitLab, e depois podem avaliar o que ele consegue fazer, mas tentem colocar pessoas, grupos diferentes, equipes diferentes, a partilhar essa informação para ver qual a diferença faz. E agora vou dar uma olhada no chat, mas em termos de apresentação era isso que eu queria mostrar hoje.
Ótimo, Breno. Muito boa. Muito bem, muito boa mesmo a apresentação. Gostei. Eu sou suspeito para falar da GitLab, porque eu gosto muito da suíte como um todo. Eu só vejo evolução no software nos últimos anos. É muito legal. Tenho aqui várias perguntas que eu selecionei. Eu vou fazer o seguinte: enquanto eu falo contigo das perguntas, eu vou compartilhar minha tela para o pessoal conseguir entrar no Kahoot. Então, eles vão se cadastrando no Kahoot enquanto a gente responde as perguntas aqui. Então, espera aí, deixa eu carregar o jogo. Pronto. Vou colocar no mudo aqui e compartilhar minha tela. Então, enquanto vocês acessam o Kahoot do Breno, vamos bater um papo aqui, Breno. A pergunta é do Ronan. Qual a relação dos usuários da aplicação e os usuários utilizados na gestão de feature flags? Como é feito esse controle dos usuários que terão acesso liberado ao feature flag? Ok? No GitLab, a gente tem a hipótese de colocar, por exemplo, user IDs ou qualquer outra informação que identifique esses usuários de forma única. Pode ser e-mail, pode ser user ID, pode ser o GUID, qualquer coisa que possa ser identificada pelo software, que possa ser reconhecido. E aí ele vai detectar esse usuário está nomeado, ele vai ver o que está na feature flag quando ela está ativa. A gente cria listas, essencialmente. Perfeito. Respondida a pergunta, vamos para a próxima, que também é do Ronan, e ele pergunta o seguinte, sobre as ferramentas integradas ao CI/CD, segurança de código e etc. Para quais linguagens existe suporte? Bom, eu vou me arriscar a dizer que para todas. Concordo. Tudo que é popular hoje, Node.js, Java, Ruby, Python, Go, as populares. Depois eu posso fazer um follow-up e colocar os links tudo, mas tudo que realmente é popular hoje, Flutter, vi aqui no chat, sim, também está suportado e faz parte dos containers que a gente tem. Perfeito. Ótimo, marcado aqui com respondida. Pergunta do Renato Kron. Como você sugere lidar com os jobs em monorepos com vários serviços? Aí tem mais uma pergunta integrada aqui. As templates do GitLab geralmente só funcionam bem quando o projeto só tem uma linguagem. Você costuma ver o pessoal usando um repositório para cada serviço mesmo, usando templates? Vai variar, depende muito da situação. O que eu vejo quando tem várias linguagens que estão juntas, principalmente na parte dos scanners, eles não vão conseguir fazer isso de uma forma muito eficiente, eles vão ter uma sobrecarga. Geralmente é separado o repositório. Quando tem um monorepo, tem uma outra forma de abordar que é super interessante. Eu tenho visto várias empresas adotarem esse procedimento. Está na nossa documentação, é outro detalhe que eu posso compartilhar, porque isso é uma tendência. Em vez de, quando a gente fala em colaboração e unificação, a ideia depois do monorepo vai muito bem com isso tudo. Eu vou partilhar isso também. Legal, muito bom. Eu estou até aproveitando aqui e pegar um artigo da própria GitLab que fala sobre isso. Product Direction, deixa eu ver. É isso aí, monorepos. Aí daí para frente você vai ter mais informação, tá, Renato? Beleza. A última pergunta agora, Patrick Melo. Breno, esse uso de feature flags também está configurado no cluster Kubernetes Istio, certo? Não, porque é mais interessante do que isso. Eu posso fazer, por exemplo, um deployment que eu só coloco em 25% meus containers, mas o feature flags ele vai controlar aquilo que está dentro desses 25%. Eu posso dizer 25% dos meus containers vão ter o código que tem o feature flag, mas só 10% dos utilizadores vão ver isso. 10% desses que acessam um container.
ele pode ser muito granular, é super interessante, e é uma coisa que eu me coloco à disposição. Podem me encontrar no LinkedIn, ou se quiserem depois contatar meus colegas, eu posso falar imenso sobre isso. Feature Flags, eu passei 16 meses numa empresa que só fazia isso. Dá para fazer o teste AB, por exemplo, ou EBN, dá para fazer experimentação. Tudo está ligado a Feature Flags. Isso é uma coisa que eu posso passar uma semana a falar sem parar. Se alguém tiver alguma dúvida como fazer isso no GitLab, eu estou muito à vontade. Enfim, isso é uma das paixões, é por isso que eu vim para essa empresa.